Estamos na Catedral de Santa Maria de Évora, a catedral principal aqui da cidade histórica, Patrimônio da Humanidade de Évora. A época da construção dessa catedral, o século XIII, século XIV e durou talvez até o século XVIII. Os arquitetos que fizeram foram portugueses, alemães, e essa capela atual foi edificada sob patrocínio real, ainda na época em que a coroa portuguesa e o Império Católico eram a mesma coisa. É construída no século barroco, ela tem um estilo barroco e também gótico. Queria destacar essa entrada aqui, essa entrada principal, com um pórtico ogival e esculturas do apostolado. E também dentro dessa catedral tem um museu. E sempre todas as edificações romanas, católicas, possuem em algum lugar do seu templo alguma tumba de algum bispo, algum padre, algum líder assim de renome dentro da religião católica. E também, como você pode ver, uma grande obra, uma obra bem antiga. Também nos acompanha nessa trajetória aqui na cidade histórica de Évora, um grande homem de Deus que nos acolheu esses dias aqui em Portugal, vice-presidente do Centro Pentecostal Europeu das Assembleias de Deus na Europa, o pastor Éder. Pastor Éder, uma alegria muito grande conhecê-lo e desde já queremos agradecer aí o acolhimento com tanto carinho pelo nosso ministério. Pastor, eu queria comentar junto com nossos irmãos que estão nos acompanhando ali, um pouco sobre a cultura romana, religiosa, que é muito arraigada aqui nesse país, em Portugal. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa cultura, sobre a religião oficial desse país, como está sendo a pregação do Evangelho aqui nesse país, e também um pouco sobre a Inquisição Romana. Muito bem, todos os nossos irmãos que estão vendo essa gravação, quero dizer que é um prazer também estar aqui acompanhando o pastor Iosef Akiva, essa pessoa tão simples, porém um homem de Deus usado por Deus, um profeta levantado para essa geração. Como vocês podem ver, nós estamos aqui em uma igreja que data do século XIII, o início das suas construções e o final da sua construção no século XV. Como os irmãos e todos que verão esse filme sabem que toda a Europa no século I foi dominada por Roma, pelo Império Romano. E o Império Romano se estendeu à sua extremidade e alcançou até mesmo Portugal, que nas divisões geográficas fazia também parte da Espanha. Então podemos perceber que existe aqui uma igreja, a arquitetura é basicamente romana e ostenta um grande esplendor por sua arquitetura e também a sua beleza estética, sua beleza natural. E também não posso deixar de mencionar que Portugal perdeu apenas para a Espanha na época da Inquisição. Portugal foi o segundo maior país inquisidor. Foi o segundo maior tribunal da Inquisição, onde morreram milhares de judeus e também milhares de protestantes. E dentro de Portugal, segundo alguns historiadores, mesmo portugueses, Évora, a cidade de Évora, foi, dentro de Portugal, uma das cidades em que ostentava o tribunal mais severo do país, onde milhares de pessoas foram mortas
e você vai ter a oportunidade de ver também nesse filme, onde nós vamos estar visitando e mostrando para você, que vai estar com certeza vendo esse filme, a Capela dos Ossos, onde temos ali, pastor Iosef, 5.000 ossos, 5.000 ossos, e é claro que isso não é assim tão divulgado, mas uma grande parte desses ossos eram irmãos nossos do passado, pessoas que ostentaram a bandeira do Evangelho e morreram por causa do Evangelho. E nós, como imigrantes e também enviados de Deus a essa nação, residindo nessa nação, temos um sentimento que nós temos o dever de dar seguimento a um ato tão nobre dos nossos irmãos do passado, que foram capazes de dar a sua própria vida. E nós também, no desejo de dar seguimento ao prosseguimento do Evangelho, estamos aqui dando a nossa vida, pastor Iosef. Enfrentamos algumas dificuldades a nível espiritual, mas Deus tem nos dado uma grande vitória em todo o país. E contamos com a oração dos nossos irmãos no Brasil e no mundo todo, aonde esse filme for visto. Muito obrigado, pastor Iosef. Foi um prazer participar com o senhor nesse filme. Que Deus o abençoe. É sempre alegria estar com homens de Deus como o senhor, pastor, representando aqui o reverendo Hudson Silva, e também os nossos irmãos que têm vindo para Portugal para pregar o Evangelho. Essa é Évora. Ainda tem mais. Ainda vamos ali na Capela dos Ossos. Ainda aqui em Évora, eu encontrei esse memorial muito interessante, que narra toda a trajetória da cidade e as suas conquistas. Ali em cima, como você pode ver, está escrito a Reconquista Cristã em 1165. Um pouco mais aqui à direita, aparece o nome Salado, né? Que é uma referência aos cruzados muçulmanos, Salado de Saladin, 1340. Um pouco mais embaixo você vê aqui Vasco da Gama, um grande conquistador português da Idade Média, 1497. Você vê ali também 1385, Dom Álvares, aqui também entalhado nesse memorial. A universidade também aqui em Évora, de 1559. Imagine, o Brasil tinha apenas 59 anos que havia sido descoberto. E aqui embaixo já poderíamos dizer, para uma cidade tão antiga, algo já moderno. 1637, um pequeno entalho aqui, mostrando aqui uma época onde houveram muitos lavradores e também criador de animais ali embaixo. É muito interessante ver a história de uma cidade entalhada numa pedra como essa. Ao nosso fundo você vai ver uma parte da muralha com uma das suas entradas ali, uma das entradas da fortificação da muralha dessa cidade milenar, patrimônio da humanidade, né? Poderíamos dizer assim, da humanidade. Veja ali, ó, as extremidades, um lugar bem tranquilo, bem bonito, um lugar que sem dúvida deve ser visitado por todos os irmãos que, se houver possibilidade de vir, venha, que você vai sair daqui muito, algo muito interessante que a gente pode ver aqui. Essa é a Évora, não é por acaso uma das cidades mais visitadas da Europa.